Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e nesse sabadão, dia de Vasco, jogão de bola aí, Fortaleza e Vasco, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. Vou estar trazendo aqui algumas notícias dessa sexta-feira aí que eu achei relevante, vamos tentar aqui trazer a minha opinião a respeito de cada uma delas. Mas antes da gente começar aqui a falar a respeito dessa situação, peço a você, está chegando agora no canal, dá uma moral para o nosso canal. Estamos com uma meta aí de chegar pelo menos a 3.000 inscritos até o final do ano aí. A sua inscrição é importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Deixe o seu like se gostou, até o dislike vai estar ajudando aí a poder divulgar o nosso trabalho. E o seu comentário aqui é importante para a gente poder estar tendo aí um feedback de como tá aí os nossos vídeos e a notícia do nosso Vascão. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, vamos falar a respeito aí dessa notícia sobre o Payet, né? Ele que não viajou para esse confronto importantíssimo do Vasco contra o Fortaleza. E na noite dessa sexta-feira, o Atenção Vascaíno trouxe ali a notícia que o jogador realizou ali um exame de imagem e constatou que não há nenhuma lesão. O jogador que sentiu na quarta-feira aí um incômodo na perna esquerda preferiu não estar participando dessa viagem. A diretoria também achou por melhor estar preservando o jogador, né? E nessa sexta-feira ele fez um exame de imagem que não constatou nenhuma lesão. Então o jogador vai ficar aí um bom tempo agora parado. Depois vai ter aí o jogo contra o Internacional, ainda vamos ter aí a data FIFA. Então o próximo jogo do Vasco, que será aí no dia 21 contra o Internacional em São Januário, o Payet vai ter aí pelo menos esse tempo todo para poder estar descansando aí a musculatura, já que ele alegou estar sentindo incômodo, dor. Então essa dor é uma coisa relativa, né? A gente não tem como dizer se o jogador está sentindo ou não aquela questão ali, né? O exame de imagem constatou que não tem nenhuma lesão, mas a dor ela é muito subjetiva. O jogador ali tem condições de estar analisando o seu corpo, né? Ele acha que de repente, se fosse para a partida, poderia estar rompendo ali o músculo da coxa. Então é uma situação delicada, mas na minha opinião o Payet meteu-lhe um migué. Ele que veio aí de um jogo muito abaixo das críticas, né, contra o Botafogo, havia feito aí uma partida excelente contra o Bahia, estava ali com a presença da sua família em São Januário, estava motivado, e para esse jogo aí contra o Botafogo ele deixou muito a desejar, jogou muito mal, um jogador disperso dentro de campo. O João Vitor foi expulso ali por causa de uma jogada dele de puro preciosismo, dando uma bola de letra para o nosso defensor, que acabou ali se enrolando e cometendo uma falta que ocasionou ali a expulsão do João Vitor, que vai fazer muita falta, por exemplo, no jogo de hoje. Então eu acho que o Payet tem que estar aí se entregando mais ao time do Vasco. São poucos jogos, né? Desde quando ele chegou com uma expectativa muito grande. Eu posso dizer que não conhecia o Payet, não sabia nem que esse jogador existia. Então a minha perspectiva a respeito do Payet nunca foi muito grande, né? Eu não tinha tantas esperanças assim no jogador de 36 anos, nunca ganhou um título, mas a rapaziada que acompanha o futebol europeu aí diziam que ele era um grande craque. Na minha opinião, muito fraco, não tem como permanecer no time do Vasco. Espero que o Pedrinho possa estar analisando essas questões. É um jogador caro, que não entrega tanto dentro de campo, joga quando quer, quando está jogando o Vasco precisa dele, que é principalmente nos jogos de maior relevância, nos clássicos, ele sempre dá mole, sempre se esconde. Já foi aí contestado pelo Edmundo, que já falou isso também lá no canal do Edmundo, que ele se escondeu contra o Flamengo naquela goleada de 6-1, foi um jogador totalmente nulo e dentro de campo, e é justamente nesses jogos mais importantes que a gente precisa de um jogador aí, do nome, né, do carisma, do empenho dele dentro de campo. Mas ele
na minha opinião, sempre deixa a desejar. E agora eu acho que é uma birra com o Coutinho, ele que vem aí disputando essa posição com o Coutinho. O Rafael Paiva sempre pretere ele ao Coutinho, né? Então eu acho que a inclusão do Coutinho na viagem para Fortaleza, para esse jogo aí desse sábado, fez com que ele fizesse uma birra aí e não quisesse jogar. Acho que já deu o que tinha que ter dado, na minha opinião. Poderia já até cortar ele das delegações. Faltam só 6 jogos e o Vasco se vira aí sem o Payet, porque na maioria dos jogos a gente acaba se virando sem o Payet. É a minha opinião. Eu sei que muitos torcedores do Vasco, a grande maioria da torcida, gosta do francês, mas eu acho que já deu o que tinha que ter dado e a revoar, o Payet. Vai com Deus. Agora vamos comentar a respeito aí da notícia, né, que o Vasco informou que não houve nenhuma proposta formal para a compra e do percentual aí da Vasco SAF, né? Surgiu aí através do Nicola a informação que o bilionário grego queria comprar, né, a SAF do Vasco. Todos os canais de notícias do Vasco aí deram essa notícia dizendo que era maravilhosa essa informação, coisa e tal. E eu, no meu vídeo aí humilde, no vídeo de ontem que eu fiz, falei que isso tudo não passava de fake news. O Vasco está aí brigando aí por uma mediação, uma RJ aí, né, para poder estar fazendo com que a finança do Vasco volte ao normal e o Vasco possa estar se reestruturando aí financeiramente. E o Vasco no momento não pode estar fazendo nenhuma negociação das ações. E hoje aí o Vasco deu ali algumas explicações a respeito da mediação que está acontecendo, né, na justiça. Também tem a mediação cautelar aí que o Vasco colocou aí para poder estar fazendo aí essa reestruturação financeira, né, fazendo com que o Vasco possa ter ali um tempo hábil, né, para não ser cobrado dessas dívidas antigas, né, uma entrada na mediação aí para poder estar fazendo essa reestruturação financeira. E na última pergunta foi aí respondido a respeito se já havia alguma proposta oficial de comprador interessado pela SAF e que também se o Pedrinho iria ficar, né, o associativo tinha intenção de não vender a SAF e retornar ali ao modelo associativo. E a resposta foi a seguinte: não houve nenhuma proposta formal para a compra e percentual do Vasco SAF. Afirmações sobre propostas concretas de investidores são mentirosas. Até agora, há apenas sondagens iniciais. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao próprio interessado. Na venda anterior, essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do risco. A associação mantém a intenção de vender e procura um investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, que seja capaz de atacar as dívidas e investir em melhor estrutura do futebol. Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não pode ficar parado e segue com sua reestruturação financeira. Para terminar o vídeo, vamos comentar aqui a respeito de uma declaração que o Andrei Santos deu aí nessa sexta-feira, né, a respeito de voltar para o Vasco ou não, né? Ele que é um jogador criado na base, já teve a oportunidade de estar retornando ao Vasco quando o Chelsea não o aproveitou lá na Premier League, né? Teve ali aquela especulação que o André iria para o Palmeiras, acabou vindo para o Vasco, não foi muito bem na sua segunda passagem aqui por São Januário, e ele declarou aí a respeito dessa situação, né? Ele disse que, claro que em um retorno no futuro, né? Um futuro bem lá na frente, que ele é um jogador muito novo, ele prioriza o Vasco, né? Mas ele também tem uma questão de uma promessa que ele fez para a esposa dele. Ele prometeu à esposa que iria jogar no clube de coração, e o clube de coração dela é o Corinthians. Então ele disse que tem esse desejo de estar realizando o sonho da mulher dele, né? Mas a torcida do Vasco aí não
repercutiu muito bem essa informação, né, essa declaração do jogador. O Andrei, né, que é o volante com mais gol entre as 5 maiores ligas europeias esse ano, né? Ele que tem aí feito bastante gols. No último jogo contra o Nantes ele fez 2 gols, se destacou bastante também no jogo que o time dele perdeu para o PSG lá na França, né? Foi um dos destaques da partida, mesmo perdendo. Então, é um jogador que vem se destacando, com certeza no ano que vem ou no próximo ano já vai estar integrando ali o time principal do Chelsea, né? O time lá da Inglaterra, eles gostam de estar maturando mais os atletas jovens que chegam para jogar na Premier League. E o Andrei é um cara que vem aí também entrando no radar de novo aí do Dorival Júnior, pode estar também nas próximas convocações sendo convocado, né, para representar a seleção brasileira. E eu acho que isso aí é uma bobagem do torcedor. O jogador já foi vendido lá para fora, então ele vai estar ali criando casca, vai estar ali vivendo novas culturas, vivendo novas experiências. Então o jogador, ele mantém aquele vínculo afetivo com o clube, mas ele é um profissional, ele tem que jogar onde querem ele, né? Querem estar ali usufruindo do seu futebol. Vamos dizer que ele queira voltar para o Brasil e o Palmeiras queira contratar o jogador e o time do Vasco não queira contratar, não esteja precisando de um cabeça de área. Aí quando ele for jogar no Palmeiras ou no Corinthians, quem sabe, qual time seja, ele vai ser ali um traidor. Isso não existe, isso aí é uma questão aí que a torcida, não é só a torcida do Vasco não, a torcida do futebol, né, brasileiro, os torcedores brasileiros tem essa estigma de ter obrigação do atleta que é criado na base do seu clube voltar para o seu clube quando retornar para o futebol brasileiro. Eu acho, na minha opinião, tipo assim, no caso do Ryan, o Textor tá querendo contratar o jogador para levar para o Lyon, aí não leva para o Lyon, mas bota no Botafogo. Aí eu acho até temerário, eu acho que seria aí uma coisa diferente. Caso ele vá para o Lyon, se destaque lá e volte para o Brasil, ou não se destaque lá no Lyon e volte para o Brasil e para o Botafogo ou para qualquer outro time que não seja o Vasco, eu acho normal. Não gostaria que ver o cria do meu time ir diretamente para o time adversário, reforçar o time adversário, né? Aí eu ficaria chateado, mas depois que ele for lá para fora, viver outra vida e voltar para o Brasil, eu acho que não tem nada a ver. A torcida brasileira tem que estar aí melhor entendendo essa questão aí do profissionalismo do atleta. Essas daí foram a minha opinião a respeito dessas notícias que pipocaram no dia de ontem do Vasco, essa importante notícia de que o Pedrinho e a diretoria deu, que não há nenhum interessado no momento, não fez nenhuma proposta formal, acabando aí com essa especulação que poderia estar até atrapalhando o Vasco aí na renegociação da sua dívida. Como que uma empresa, né, que tem que receber o dinheiro do Vasco vai estar fazendo o abatimento da dívida, já que tem aí vários bilionários aí querendo comprar o Vasco? Tem também essa questão aí do Andrei. Comente a respeito aí o que você acha. Se você acha também que ele não pode vir para outro clube, tem que vir para o Vasco. E também tem aí a questão do Payet, que na minha opinião meteu um migué muito grande aí a respeito dessa dor que ele está sentindo aí e a não participação do francês nesse jogo importante desse sábado aí contra o Fortaleza. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a estar crescendo cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!